Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor, para ouvir a santa palavra de Deus. Deus seja louvado. Quero aproveitar e pedir a Deus para que venha nos abençoar, para que Deus venha nos dirigir, para que Deus venha falar conosco, para que Deus venha derramar uma unção especial, em o nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Que o Senhor venha nos abençoar com a tua santa palavra, pois ela é digna de toda honra e de toda glória. Que o Senhor venha nos dar ousadia e intrepidez e opere com os dons do teu Santo Espírito para a glória do Senhor. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Estamos aqui, irmãos, um pouco atrasado, mas Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E com certeza Deus tem uma bênção muito especial para nós. Eu quero trazer uma palavra, vocês que estão se achegando, divulgue aí para os irmãos. E eu quero trazer uma palavra para vocês, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Diz aqui no livro de 2 Crônicas 25, os meus irmãos estão se achegando aí, né? Minha amada esposa está aqui conosco, minha auxiliadora, como diz a palavra, minha irmã Márcia está aí também, glória a Deus. Está o seu filhão também assistindo, Bruno Medeiros, minha irmã Maria Costa, glória a Deus. Meus irmãos aí se achegando, meu irmão Marcos, Deus seja louvado. Pedro Águila também está aí conosco. Vamos para a palavra, diz assim, 2 Crônicas 25, versículo 1. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Então aqui Amazias, quando ele começou a reinar, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fazia o que era bom diante dos olhos do Senhor. E glória a Deus por isso. Tem muitas pessoas que também estão reinando em Cristo. Pessoas que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse, tanto no capítulo 5 como no capítulo 1, que Deus nos fez reis e sacerdotes através do sangue de Cristo Jesus. Tanto eu como você, nós temos a unção de rei, nós temos a unção de sacerdote, porque ele nos deu do seu Espírito, e glória a Deus por isso. E aqui diz que ele começou a fazer o que era reto, só que não com o coração inteiro. E isso tem falado ao meu coração. Você deve conhecer alguém que começou muito bem a fazer alguma coisa, como também em relação à vida espiritual, ao seu ministério, ao seu propósito, ao seu projeto. Mas quando ela não coloca o coração totalmente, você pode ter certeza que ela vai perder o foco. Ela não vai concluir, ela não vai chegar no final, ela vai se perder, ela vai se desviar. Coloque isso no seu coração. Quando você for fazer qualquer coisa, você começou bem, termine bem. Não faça nada pela metade, como aconteceu aqui com Amazias. Ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração inteiro. E quando a pessoa faz algo que não é de coração inteiro, ela vai se atrapalhar lá na frente. Ela vai acabar se perdendo, ela vai acabar se desviando e vai perder o foco. E nós vamos ver que isso aconteceu com ele, com o rei Amazias. E diz o versículo 3 assim: sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos, que feriram o rei, seu pai. Então, quando o reino foi confirmado a ele, sabe o que ele fez? Ele matou todos aqueles que feriram o seu pai. Ele guardou um sentimento de vingança no coração. Ele não conseguiu esquecer o que fizeram com o pai dele.
Ele guardou no coração aquela revolta. Quando a pessoa não serve a Deus com o coração inteiro, como assim, pastor? Ela vai começar a desobedecer alguns mandamentos. Deus diz que a vingança pertence a Ele. Deus diz que a gente não deve se vingar de quem quer que seja. E não importa o que a pessoa fez. O sentimento de vingança não vem de Deus. Mas ele estava esperando uma oportunidade para que quando ele estivesse no topo, quando ele estivesse reinando, liderando, ele iria prejudicar aquelas pessoas que lhe fizeram mal. E nos dias de hoje isso também acontece. Acontece também no ministério. Tem pessoas que no ministério, ela está esperando uma oportunidade para prejudicar alguém que a feriu ou que feriu alguém da sua família, que prejudicou no seu trabalho. Ela está esperando uma oportunidade para que assim ela se vingue, porque essa pessoa está esperando o momento para reinar com autoritarismo. E pode ter certeza, quando a pessoa guarda um sentimento de vingança, quando ela estiver lá no topo, ela vai perseguir até conseguir destruir aquela pessoa, destruir alguma coisa dela. Porque quando a pessoa tem um sentimento de vingança, ela quer desejar o mal para aquela pessoa. E se depender dela, ela mesmo quer fazer isso. Na família não é diferente. Tem pessoas que dizem, quando eu me destacar, quando eu tiver melhor, eu vou mostrar para essa pessoa. Ela vai comer na minha mão, na palma da minha mão. E isso acontece também. Então, em qualquer setor da vida, em qualquer instituição, na igreja não é diferente. Tem gente assim, que leva para o lado pessoal. Não consegue perdoar, não consegue esquecer. E quando a pessoa faz isso, ela não está servindo a Deus de coração inteiro. Isso é ruim, isso não é bom. Diz a palavra de Deus que quando a pessoa estiver orando, Jesus disse isso. Se ela tem algo contra alguém, ela deve perdoar, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe. Porque nós precisamos do perdão de Deus, porque a gente também falha. Mas Jesus falou, mas se você não perdoar, vocês também não serão perdoados pelo Pai. Então a questão do perdão é muito sério. Coloque no seu coração, se você tem algo no seu coração contra alguém, perdoe. Não alimente um sentimento de vingança. Não deixe a raiz de amargura brotar. Se brotou, peça para Deus te libertar. Peça para Deus fazer uma obra em nome de Jesus Cristo. Peça para Deus limpar o seu coração. Peça para Ele santificar o seu espírito, as suas emoções. Peça a ajuda de Deus, para que assim você consiga fazer o que tem que ser feito. Sirva a Deus de coração inteiro. Não tenha vergonha de falar para Deus, Deus, eu não consigo perdoar fulano, cicrano, eu não consigo perdoar o que aquela pessoa me fez. Senhor, e seja sincero, Senhor, a minha vontade mesmo, às vezes, é de me vingar daquela pessoa. Senhor, eu estou querendo o mal daquela pessoa, mas eu não quero, arranca de mim isto. Se você fizer isso, Deus se agrada da sinceridade, Ele vai te ajudar. Mas aqui o Amazias, ele não fez isso. Ele começou servindo a Deus bem, mas não com o coração inteiro. Tinha mandamentos que ele não guardava. Tinha mandamentos que ele não praticava, e uma delas era o perdão. Ele guardou vingança no coração. Não guarde vingança. Se você tem esse sentimento de vingança, você vai prejudicar alguém qualquer hora. Você vai afetar a vida de alguém. Não faça isso. Talvez tenha alguém que, de repente, até te feriu. E aquela pessoa nem se lembra disso, mas o ferido se lembra, é verdade. Mas não guarde no seu coração, porque isso te faz um mal, isso é um ponto de contato com o inimigo, com Satanás, que fica alimentando ódio no seu coração, raiva no seu coração, revolta no seu coração para querer o mal daquela pessoa. Como aconteceu com Saul. Saul acabou perdendo a unção, Saul acabou perdendo o Espírito Santo. O maior prejudicado foi ele acabou se suicidando. Acabou se matando. Porque a vingança, ela é ruim, é como um veneno na alma. Ela destrói, ela mata aos poucos. Tem veneno que mata na hora, mas tem veneno que mata aos poucos.
como o caso da mágoa, vai matando aos poucos, vai definhando aos poucos, vai enfraquecendo. A pessoa vai ficando oprimida, deprimida, o semblante vai mudando, não tem mais luz nos olhos, não tem mais fogo no espírito, não tem mais amor no coração, porque ela está sendo sufocada por esse sentimento ruim, que é satânico e maligno. Mas o perdão traz libertação, o perdão traz alívio, o perdão traz refrigério, o perdão traz paz, o perdão traz reconciliação, o perdão restaura, ele tem esse poder restaurador. Perdoe. Em o nome de Jesus, eu estava falando com Deus antes de ministrar, falei, Deus, eu não sei o que pregar. Sirva a Deus de coração inteiro. Por mais que você foi injustiçado, não carregue isso com você. Não carregue morte nos seus olhos, vingança nos seus olhos. Jesus disse, se o teu olho for mau, todo o teu corpo será mau. Não deixa que o seu olho esteja a luz de Deus, para que todo o teu corpo tenha luz. Porque vai fazer bem para o seu corpo o perdão, o amor. Como ele não servia a Deus de coração inteiro, ele começou a dar uns deslizes em relação a alguns mandamentos. E tem outro aqui que você vai ver, versículo 14, ele saiu para guerrear, venceu a guerra com o exército. Aí o versículo 14 diz assim, e sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse, por que buscaste deuses do povo, que seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu, puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, por que te feririam? Então o profeta parou e disse, bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Isso aqui é tão sério. Irmão, chegou um momento que ele começou a imitar as outras nações. Ele começou a imitar outras pessoas que não tinham nada a ver com as coisas de Deus. É como se ele trouxesse a idolatria para a igreja, é como se ele trouxesse a idolatria para o reino, é como se ele trouxesse o mundo para dentro da sua vida, para dentro do seu ministério, para dentro do seu reinado. Ele venceu a guerra, Deus deu a vitória a ele. O que ele fez? Ele vai lá, pega aqueles deuses, aqueles objetos de idolatria dos seus inimigos, em que eles confiavam, e pegou e começou a se prostrar diante deles, daqueles ídolos, diante daquelas imagens, que não deram vitória para os inimigos. E ele foi lá e pegou e tomou. E aí diz a palavra que a ira do Senhor se acendeu e Deus mandou um profeta. Por que você fez isso? Porque esses ídolos não livraram o povo deles. E você vai e se prostra? Aí o rei falou assim, porque ele era rei, não aceitava repreensão, não aceitava conselho. Ele falou, cala sua boca, porque senão vão te ferir, vão te machucar. Olha que coisa. Tem muitas pessoas que às vezes ela não aceita uma repreensão vinda de Deus. Ele era rei, mas Deus levantou um profeta para falar com ele. Não importa a posição, irmãos, porque às vezes a pessoa acha que está numa certa posição e ela já se acha melhor do que as demais pessoas. E ela impõe certas coisas na vida das pessoas e age com ameaça. Porque Deus usou aquele profeta para aconselhar ele a se livrar daquilo. E buscar somente ao Senhor, mas ele não aceitou. Ele já queria ferir, já veio com 7 pedras nas mãos. E a gente vê isso nos dias de hoje. Tem gente que não aceita. Tem gente que acha que tem que ser tudo do jeito dela. Ainda mais se a pessoa tem um título. Misericórdia, isso é muito triste. Deus usa as pessoas. Você se lembra de Jetro quando falou para Moisés? Moisés, não é bom o que você faz. Isso não é bom. Você vai se estressar, você vai se cansar, ficando aí julgando as causas do povo de dia até a noite. O povo fica aí esperando. Você vai se estressar e cansar, como esse povo também. Moisés, por que você não faz isso, 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 isso? E Moisés fez.
Moisés aceitou aquele conselho. Mas esse homem não, porque ele era soberbo, orgulhoso. Lembre-se, o Amazias, ele começou a servir a Deus, muito bom no começo. Mas como ele não servia a Deus de coração inteiro, já teve sentimento de vingança, como nós vimos, e agora trouxe os ídolos do mundo para ele. É como pessoas que dizem, não, para mim, um exemplo, tá? Ministerialmente falando, a pessoa diz, não, preciso crescer a igreja. Já sei. Eu vou imitar as pessoas lá do mundo, o que eles estão fazendo para atrair as pessoas. Aí pega as coisas que é do mundo, coloca dentro da igreja para atrair as pessoas. Irmãos, Jesus atraía as pessoas com amor, com a palavra, com unção, com poder. A gente não tem que imitar o mundo, as coisas do mundo. É desnecessário isso. Porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. A gente não tem que imitar ou querer ser uma outra pessoa. Não, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito. E as pessoas precisam respeitar isso. Mas ele não. Trouxe consigo os deuses. Mas por quê? Porque ele não servia a Deus de coração inteiro. Isso é um perigo. Quem não serve a Deus de coração inteiro começa a se desviar, começa a se perder, começa a fazer coisas que não deveria de fazer, não vai aceitar conselho, vai bater de frente, porque o orgulho vai entrar no coração da pessoa e ela vai achar que sabe tudo. Às vezes tem pessoas que acham que a pessoa está se intrometendo na vida dela, como o caso aqui, Deus levantou um profeta para falar com aquele rei, que Deus ficou irado com ele, e ele ficou irado com o profeta. Deus estava querendo fazer com que ele se arrependesse daquilo que ele estava fazendo, mas não. Ele ficou furioso e queria fazer o mal. Irmãos, eu já disse aqui para vocês, tem coisas, eu ouço as pessoas, eu ouço conselhos, as pessoas falam, eu aprendo quando converso com as pessoas. As pessoas aprendem comigo, pela misericórdia de Deus, como também numa conversa, às vezes eu aprendo. E às vezes um conselho não faz mal para ninguém, não. Tem gente que fala assim, né? Principalmente os mais íntimos. Pastor, por que você não faz desse jeito? Eu poderia questionar, irmã, ô irmão, quem você pensa que é? Eu sou o pastor da igreja, você quer me dirigir? Quem me dirige é o Espírito Santo. É verdade, mas tem coisas que o Espírito Santo vai falar com aquela pessoa. Eu preguei por esses dias a respeito de Moisés, que Deus deu a revelação por Jetro, não deu para Moisés. O único que tinha o Espírito Santo sem medida, sem limite, que tinha todos os dons operando na vida dele, era o Senhor Jesus. Deus não centralizou todos os dons na vida de uma pessoa só. Porque imagine se isso acontecesse. A pessoa iria dizer, não preciso de ninguém, porque eu tenho todos os dons do Espírito Santo operando em mim, eu tenho toda a habilidade, toda a capacidade. Não, por isso que Deus deu os dons a cada um como quis, irmãos. Só Jesus que tinha estrutura para isso, de ter unção sem limite. Todos os dons operando na vida dele, todas as habilidades. Porque Jesus, sendo rei, sendo todo-poderoso, se esvaziou e veio esse mundo para nos salvar. As pessoas precisam entender que nós precisamos umas das outras. Às vezes as pessoas não entendem que um conselho é para o bem. Não que a pessoa quer ser melhor, ou quer se intrometer, ou quer dirigir a vida de alguém. Não. É porque ela sentiu de Deus de trazer aquela palavra, aquele conselho. Mas tem gente que não aceita. Aí fica furioso, aí quer fazer o mal, quer se vingar, quer ferir, que nem daqui. Por que te feririam? Por que vão te machucar? É melhor você se afastar, não quero saber não. E tem gente assim. Eu vou te dar um conselho. Quando você falar com uma pessoa assim, ela tapar os ouvidos e às vezes até te ofender, não fala mais nada não, irmãos. A Bíblia diz, se eu não me engano, é na carta de João, não me lembro ao certo se é a carta 2 ou a terceira, segunda carta, ou a terceira carta de João, que diz assim, ao homem herege, admoesta-o, exorta-o, uma ou duas vezes, depois não. Depois mais não.
Que não adianta, vai ficar dando pérolas aos porcos. Tem gente que é orgulhoso, tem gente que é soberbo, tem gente que é arrogante. A partir do momento que você falou, a pessoa não quis ouvir, aí ela é com Deus, pessoal. Pode ser pastor, obreiro, membro, filho, pai, mãe, quem quer que seja. Quem quer que seja, não ouviu, então vai aprender de uma forma muito ruim. Vai quebrar a cara, vai se arrepender. Vai se arrebentar, como o filho pródigo. Não quer ouvir o conselho, então é muito sério isto. Mas por que isso acontecia? Porque ele não servia a Deus de coração inteiro. Aí o perigo de não servir a Deus de coração inteiro, eu vou para o versículo 27. Segundo Crônicas 25, 27. E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. Irmãos, eu quero falar algo para vocês aqui quando Deus me deu esse entendimento. Isso é muito forte que eu vou falar para vocês. Quando o Espírito Santo me deu esse entendimento, o meu coração temeu e tremeu. Porque, preste atenção, nós vimos que o Amazias não servia a Deus com o coração inteiro. E nós vimos algumas pisadas de bola dele. E o pior de todas elas, quando a pessoa não serve a Deus de coração inteiro, ela vai se desviar. Coloque isso no seu coração. E sabe o que acontece? Versículo 27, eu vou ler novamente. E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, Deus deu oportunidade para ele, foi falando com ele, enviou o profeta, mas ele não quis saber. Ele não quis saber, porque ele era rei, então, quer dizer, eu sou rei, quem você pensa que é? E não aceitou o conselho, tinha sentimento de vingança, perseguia, queria já ferir, já queria para agir com violência. Aí o que aconteceu? Quando ele se desviou, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis. Mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. Desde o momento que ele se desviou, nunca se esqueça disso que você vai ouvir. Desde o momento que ele se desviou, diz a palavra que conspiraram contra ele para o matar. Quando a pessoa se desvia, a primeira coisa que Satanás quer fazer na vida dela é matá-la. E eu estou falando por quê, pastor? Porque assim, quando a pessoa está com Cristo, quando a pessoa está bem servindo a Deus, ela está na presença do Pai, ela tem a unção do Pai, ela tem o poder do Pai, ela usa o nome de Jesus para expulsar o mal. O diabo se levanta, ela diz: Satanás está amarrado, eu te expulso. Diabo, você está debaixo dos meus pés. Diabo, você é derrotado. Vai embora em nome de Jesus. E glória a Deus por isso, porque Jesus, ele nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então a pessoa que está em Cristo, ela tem que pisar em Satanás mesmo, usar o nome de Jesus e expulsá-lo. Mas guarde isso no seu coração, mas quando a pessoa se desvia, o diabo não quer que a pessoa volte. Porque se ela voltar, aquela pessoa vai voltar a ter autoridade sobre ele novamente. E o diabo não quer isso. Por isso que para ele é melhor tirar aquela pessoa de cena, acabar com a vida dela, para que ela não volte a ter novamente aquela unção, aquele poder que Jesus deu. Ele fica tramando, ele fica conspirando. Então, o desviado, ele está em perigo. Tem gente que Deus está dando oportunidade, tem gente que está em pecado já há muito tempo e não leva as coisas de Deus a sério. E acha que Deus está concordando com aquele tipo de pecado que a pessoa está cometendo. Meu Deus, o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado fosse pago imediatamente, as pessoas deixariam de pecar. Se você ler, eu vou ler para você, se não me engano, Eclesiastes 8. Irmão, isso é muito sério, meu Deus do céu. Eclesiastes, eu vou ler aqui para você, não preparei, mas eu vou fazer questão de ler, se não me engano é 8, versículo 11. Olha o que diz isso aqui, irmãos. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração do filho dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal.
Então, visto que não se executa logo juízo sobre aquela pessoa que peca, que continua na prática do pecado, que não se arrepende, e ela acha que está certa, que Deus está concordando com ela. Não, Deus está dando oportunidade para a pessoa se arrepender. Como o Amazias, que começou servindo a Deus no começo muito bem, mas não servia a Deus de coração inteiro. Aí você viu que ele guardou vingança, tinha ódio no coração, começou a trazer as coisas do mundo para ele, para o reinado e outras coisas mais, até que se desviou. Quem não serve a Deus de coração inteiro vai se desviar. E por não se executar logo o juízo, o coração do homem está disposto a pecar, a praticar o mal. É como se a pessoa dissesse, tá vendo? Eu estou fazendo isso, isso, aquilo, ou está acontecendo nada. Às vezes está até acontecendo milagres na vida dela, ou através dela está acontecendo milagres. Mas, meu Deus, as pessoas estão loucas. O pecado separa a pessoa de Deus. A pessoa já está separada se ela está na prática. Mas chega um momento que não vai dar. Deus falou para Samuel, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Isso é sério. Meu Deus do céu. O inimigo, quando a pessoa se desvia de vez, o inimigo está conspirando para matar, tirar essa pessoa de cena. Não quer que a pessoa volte a ter poder, a ter unção, a receber a coroa novamente. Quer tirar a pessoa de cena. E o inimigo está tramando, o pessoal está conspirando, respirando ameaças de morte. Tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. Meu Deus do céu, misericórdia. Desde quando ele se desviou do Senhor, o inimigo conspirou com ele para o matar. Mas diz a Bíblia que, porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis o matar. O inimigo conspirou contra ele para o matar. E ele fugiu, não vou fugir. O inimigo não vai me alcançar, não. Vou fugir, mas não teve jeito. O inimigo o alcançou e o matou. Não adianta fugir quando se desvia de Deus. Às vezes, irmãos, a gente vê certas situações que dá dó, a gente tem compaixão, porque uma pessoa desviada, irmãos, é muito séria. O que o inimigo quer fazer na vida dela é diferente daquele que não conhece a palavra, que o diabo quer usar como cavalo, que o diabo quer influenciar a vida daquela pessoa e através daquela pessoa fazer mal para os outros. Faz mal para a pessoa, oprime a pessoa e através dela oprime os outros, porque ela não tem conhecimento. Mas um desviado não. O desviado ele quer tirar de cena. É o desejo dele. Isso é muito sério. Isso só acontece quando a pessoa se desvia totalmente. Você conhece alguém desviado? Tem alguém na sua família que é desviado? Voltou para a lama? Voltou para a sujeira? Jesus falou da porca lavada. Se lava ela, depois ela volta para a sujeira. Misericórdia. É que nem um cachorro que volta para o seu próprio vômito. Jesus está dando oportunidade. Tem muita gente que não está servindo a Deus com o coração inteiro. Tem muita gente que, infelizmente, está guardando coisas no coração que não deveria de guardar, como mágoa, ódio. E a queda começa aí, pessoal. A pessoa começa a ficar revoltada, começa a murmurar, começa a ferir as pessoas com palavras, não aceita mais conselho. Aí a pessoa já começa, como Amazias, a pegar os ídolos do mundo, traz para ele, começa a se prostrar, em outras palavras, começa a se envolver com coisas que não era para se envolver. Aí vem uma pessoa usada por Deus, que Deus envia, que Deus é misericordioso, quer salvar aquela pessoa, quer resgatar aquela pessoa, mas ela não aceita, porque o orgulho dominou o coração dela. E ainda por cima, quando se desvia, fala até mal do Senhor. Critica o Senhor. Eu conheço casos assim, pessoal. Uma certa vez, eu estava vendo num vídeo que compartilharam comigo há muitos anos, de um camarada. Esse camarada, ele se converteu, aceitou Jesus, começou a ir para a igreja. O nome dele, se não me engano, é Salatiel Gomes, alguma coisa assim. E eu vi alguns vídeos dele depois. E esse camarada, ele começa a falar que Jesus é idiota, que Jesus é trouxa. Ele, que foi batizado com o Espírito Santo, que cantava louvores na igreja,
virou a cabeça hoje e fala mal de Cristo. Ainda ele fala assim, aquela baboseira de estar falando em línguas, aquela coisa idiota. É coisa séria. Aí eu vi uns comentários embaixo assim, que Deus tenha misericórdia de você, que você se arrependa. Irmãos, no meu entendimento, esse camarada já se perdeu. Porque o único pecado que não tem perdão é blasfema contra o Espírito Santo. A pessoa conhecer, saber que é de Deus e depois começa a agir dessa forma. É muito triste. É muito triste. A Bíblia diz, aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Mas aquele que é injusto, cometa injustiça ainda. Aquele que é imundo, que seja imundo ainda. Então toma cuidado. E tem gente que às vezes começa a ouvir um camarada desse como outros e começa, irmãos, a se perder. Você começa a ouvir, tem gente que se desvia porque de repente um pregador começou a falar de outro pregador, e isso acontece muito. Pronto. Aí começa aquela guerra virtual, irmãos contra irmãos. Você já percebeu que é difícil uma pessoa que é espírita, que é católico, que é budista, eles ficam brigando entre eles. Isso é raro acontecer, mas entre os crentes, porque a minha igreja tal, a minha igreja é assim, a sua não é. Misericórdia, nós somos irmãos em Cristo. E tem gente se perdendo, tem gente que está provocando escândalos. E os inocentes, os fracos na fé estão se perdendo. E é muito sério isso. Eu senti de Deus de trazer essa palavra. Guarde o seu coração. Sirva a Deus de coração inteiro. Coloque Deus na sua vida acima de todas as coisas. Eu vou aqui ler novamente. Versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Boa noite, irmã Cleonice. Ô, glória, Deus abençoe, pastora. Então diz aqui a palavra que ele não servia a Deus com o coração inteiro. E quando a pessoa não serve a Deus com o coração inteiro, versículo 27. Capítulo 25, agora versículo 27. E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Quando a pessoa não serve a Deus de coração inteiro, ela vai se desviar. Ela vai se desviar. Você conhece alguém assim? E a gente sabe, hein? Quando a pessoa não serve a Deus com o coração inteiro, ela vai se perder, pessoal. Deus é tão misericordioso que Deus mostra para os irmãos em Cristo, para os líderes, para os pastores, para dar uma palavra para essa pessoa. Mas tem gente que não ouve mais. Tem gente que parece que ficou surdo espiritualmente falando. Está dando comichão nos ouvidos. Você vai, fala, dá um conselho e a pessoa não aceita mais. Ela já acha que sabe de tudo, acha que sabe o que está fazendo. Às vezes os milagres estão até acontecendo. E a pessoa não ouve. Vai acabar se desviando. Eu, pela misericórdia de Deus, estou com Jesus, vou para 23 anos com Cristo. Eu vou dizer para você, já vi cada coisa. De pessoa chegar a aconselhar fulano, fulana, dar uma palavra e a pessoa não aceitar. E o triste, sabe o que é? É quando a pessoa fala assim, irmão, irmã, pastor, como já aconteceu comigo algumas vezes, ora por mim que eu não consigo voltar para Jesus. Tem alguns que querem voltar, outros não. Outros endurecem o coração e se tranca mesmo. Mas tem alguns que querem voltar e não conseguem mais. Eu vou te dar um exemplo aqui, pessoal. Olha o perigo de uma pessoa quando ela se desvia. Jesus diz que quando um espírito mau sai da vida de uma pessoa, ela anda por lugares áridos buscando repouso. Mas se ele não achar, ele volta para a casa de onde ele saiu. E se ele achar vazia, adornada, ele traz 7 piores. E o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Vamos entender isso. Um espírito mau só sai da vida de uma pessoa se um demônio for expulso da vida dela. Mas ela precisa aceitar Jesus, senão ele volta. Ou se a pessoa aceitou Cristo. Se ela aceitou Jesus,
os demônios saem e Cristo entra, o Espírito Santo entra na vida dela. Aquele demônio que saiu, guarde isso no seu coração. Aquele demônio que saiu, ele está procurando uma casa. Ele está procurando um lugar seco, porque quando fala árido, quer dizer um lugar seco. O que é um lugar seco? É lugar que não tem o mover do Espírito Santo. Eu estou falando isso por revelação. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 1, que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo se move onde tem água. A Bíblia diz que quando aceitamos a Cristo, nós temos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso é a salvação. Quando você aceitou Cristo, você tem uma fonte que está jorrando para a vida eterna. Glória a Deus. O batismo com o Espírito Santo, que é uma outra coisa, produz em você rios de águas vivas. Então o Espírito Santo ele se move. Mas a partir do momento que a pessoa se desvia, né, ela peca, não se arrepende, se desvia, aquele coração se tornou seco, aquele espírito se tornou seco. O espírito é o coração que estou falando, espiritualmente. Quem gosta de lugar seco? Satanás, que está procurando lugar seco. Eu já vi casos de pessoas, coisa séria eu vou falar, hein? Pessoas, eu lembro de um caso de uma pessoa que era até avô. Irmãos, entrou alguns demônios na vida dele que ele se tornou até homossexual, para você ter ideia. Porque uma pessoa que era homossexual, entenda isto, ele aceitou Cristo, aquele mal saiu da vida da pessoa. Aquele mal está procurando alguém. Uma terra seca. Aquela pessoa que usava droga, aquela pessoa que era um criminoso, praticava o crime, aceitou Cristo, aquele demônio do crime saiu. Ele está procurando uma casa. Por isso que Jesus falou que o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Agora você imagine, a pessoa tendo um demônio já terrível na vida dela, agora você imagina se a pessoa tiver mais 7. Eu estava dando um exemplo esses dias na igreja. Imagina eu pegar o meu filho, os meus filhos mais velhos são do meu tamanho. Tem um pequenininho, tem um que vai ter 27, outro tem 23. Imagina eu pegar um no cavalinho. São pesados. Pesam mais de 80 quilos. Imagina eu pegar mais 7 mais pesado do que eles. Eu não vou sair do chão, irmãos. Eu não vou conseguir me levantar. Então, quando a pessoa se desvia, vem 7 piores. Por isso que a pessoa não consegue voltar para Cristo. Ela quer voltar, não tem forças. Imagine eu com 7 pessoas. Irmãos, eu carregando, não tem como eu carregar. Não vou conseguir sair do lugar. E as pessoas estão brincando. E esses espíritos, graças a Deus, que aquele demônio que atuava na minha vida, ele saiu. Só que ele quer uma casa. Ele está procurando uma casa para morar. Você acha que ele já não tentou voltar aqui, se ele não achou? Mas Jesus está na minha vida. O Espírito Santo está na minha vida. E a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E as pessoas estão brincando, as pessoas estão brincando com Deus. Porque Deus dá oportunidade como deu para Saul, mas chega um momento que o Espírito Santo sai. Porque ele quer águas vivas. O Espírito Santo, ele se move nas águas do Espírito. Mas se estiver seco, não tem como ele se mover. É a tolerância que Deus dá. Chega um momento que sai, como aconteceu com Saul. Saul, o Espírito de Deus, e vem um espírito mau na vida dele. Irmãos, é muito sério. E a gente está vendo nos dias de hoje essas coisas acontecendo. Por isso, sirva a Deus de coração inteiro. Que Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, seja tudo na sua vida. Se você está frio na fé, desperte. Se você está pensando em abandonar Jesus, não faça isso. Porque a primeira coisa que o inimigo fez, quando se desviou Amazias, conspiraram contra ele para matar. A primeira coisa que o diabo quer fazer na vida de uma pessoa que se desviou é matá-la, é tirá-la de cena. Como eu expliquei aqui para vocês. Porque a pessoa tem o poder de Deus, quando está com Jesus, está firme com Jesus, pisa na cabeça de Satanás, humilha o Satanás, mas quando ela se desvia, o diabo fala, agora você não vai me humilhar mais não. E eu não vou deixar você voltar mais. Eu vou matar você. É isso que ele faz na vida de um desviado. Irmãos, isso é sério. Se eu conheço alguém que está desviado, ore a Deus para essa pessoa. Só tem uma oração para um desviado, é cair em si, não tem outra. Não adianta você chegar, ficar falando, você vai encher linguiça.
Porque ele vai dizer, eu já conheço, eu já sei. Não, nem fica falando, vamos para a igreja, esquece. E não vai. Só quando chegar no fundo do poço, quando não tiver mais lugar para ir, não tem mais fundo, chega lá, e se você estiver orando, falando, Deus, faça ele cair em si como filho pródigo. Faça cair em si como filho pródigo. Aí sim, aí ele volta. Se você estiver sendo uma pessoa chata, e tá lá, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, você já conhece a palavra e não sei o que, você vai afastar mais essa pessoa. Para com isso. Só ora a Deus. Deus, faça cair em si. É tu e tua casa. Se você percebeu que essa pessoa não serve a Deus de coração inteiro, você sabe, alguém da sua família, por exemplo, você sabe que a pessoa não é firme. Você sabe, ora a Deus, Espírito Santo, opera um novo nascimento nesse coração, faça essa pessoa ter encontro com Cristo. É isso que você tem que fazer. Porque quando ela tiver encontro com Cristo, ela não larga mais não. Pode passar a luta que for. Ela não larga mais. Ela pode até se enfraquecer em algum momento, pode sofrer uma queda, um pecado, mas ela se arrepende e volta, porque ela experimentou Jesus. Quem experimenta Cristo não volta mais. Então guarde isso no seu coração. Sirva a Deus de coração inteiro. Fica pensando aí, eu estou pensando em abandonar, eu estou tão frio, eu não oro mais. Toma cuidado, hein, para não ficar seco o seu coração. Toma cuidado, vai falar em línguas. Vai adorar o Espírito Santo, o Senhor Jesus, vai ler a Bíblia, vai ter comunhão com Deus, em nome de Jesus Cristo. Faça isso, não brinque com as coisas espirituais. Aquele demônio que está na sua vida está procurando casa. E tem alguns que até acharam, infelizmente, mas tem outros que aceitaram Cristo, que esses demônios estão andando aí. Toma cuidado. Você deve conhecer algum desviado, a vida dele é 7 vezes pior. Faz coisas que você nunca imaginou, coisas terríveis. Mas Jesus está falando ao nosso coração. Que essa palavra você venha viver, que nós possamos viver essa palavra. O inimigo está conspirando contra aquele que se desviou para matar a vida dele. Se você conhece alguém desviado, a partir desse momento eu peço que você ore por ele ou por ela. Clama a Deus por esta pessoa. Está fraca na fé, a pessoa está se esfriando, está se apagando. Em nome de Jesus, vai falar com Deus em prol desta pessoa. E não adianta ficar na cabeça dela não, senão você vai perturbar essa pessoa, você vai expulsá-la de vez. Fala com Deus. Vai falando com Deus. Em o nome de Jesus Cristo. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Desculpe o atraso, mas Deus sabe todas as coisas. E eu quero orar agora. Eu quero falar com Deus. Eu quero que você feche os teus olhos. Em o nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te agradecer, Deus, por esta palavra. A gente entrou atrasado hoje, mas o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu peço a Ti nesta hora, neste momento, que o Senhor visite os meus irmãos em Cristo, espalhados pelos 4 cantos da terra. E eu peço a Ti pelos meus irmãos, independente da placa, da denominação, porque infelizmente muitos estão guerreando por causa de placa. Misericórdia. Estão se digladiando, Deus. Meu Deus, misericórdia. Uns estão devorando os outros, xingando um ao outro, culpando uns aos outros. E o Senhor não está nisso porque o Senhor não é Deus de confusão. Nós oramos pela Tua obra, nós oramos pela Tua igreja, Deus. Venha purificá-la, venha santificá-la. Venha abençoar a cada irmão nosso, do corpo de Cristo. Que possamos andar unidos na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo afeto. Meu Deus, eu peço a Ti, eu oro a Ti. Abençoe cada pessoa sintonizada nesta live. Abençoa a sua casa, a sua família. Alguém que está fraca na fé, que está pensando em desistir, jogar tudo para o alto. Meu Deus, misericórdia, Pai. Misericórdia, não deixe isso acontecer. Porque o Espírito Santo só se move onde há água. Ai, Jesus, não deixe isso acontecer. Se você está vazio, está ficando vazia,
Não deixe isso acontecer, não. Em nome de Jesus, você precisa buscar o Espírito Santo, você precisa se renovar, você precisa despertar. E se você se afastou, se desviou, se reconcilie com Deus. Pai, se alguém da família se encontra desviado, sabemos que o inimigo está conspirando para tentar tirar essa pessoa de cena, mas nós repreendemos qualquer ação e pedimos a Ti, ó Deus, faça essa pessoa cair em si como filho pródigo. Convença ela, Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Abençoe a vida desta pessoa. Essa pessoa que está se perdendo, que está desistindo de Te seguir, Jesus, misericórdia, Pai. Ah, meu Deus, não deixe que isso aconteça. Pedro se arrependeu e chorou amargamente. O Senhor alertou Pedro, mas ele não quis ouvir, ele foi soberbo, foi arrogante. Ele acabou te negando 3 vezes, como o Senhor tinha dito. E quantas vezes a pessoa é arrogante, não ouve mais. Meu Deus, misericórdia. Sopra o vento do avivamento. Desperta-nos, ó Deus. Sopra o vento do avivamento em nossas igrejas, em nossas vidas. Que possamos ter uma vida avivada novamente. Vivifica-nos, Deus, segundo a Tua palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus com a Tua unção. Nos renova, nos restaura. Perdoa os nossos erros, nossos pecados, consciente e conscientemente. Tira de nós o que não Te agrada, meu Pai. E nos ajude, meu Deus, a trilhar caminhos retos, andar na Tua presença e fazer o que é reto aos Teus olhos. Deus, muito obrigado por esta palavra. E nós dizemos a você, Satanás, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Nenhuma ferramenta sua prospera, Satanás. Em um nome de Jesus, pega tudo que é seu e vai embora com a tua frieza espiritual, com o teu mal. Em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças. Envolva cada pessoa agora com teu manto sagrado. Derrama a tua unção agora, o azeite. Abençoa, meu Deus, esse meu irmão, esta minha irmã que tem ministério. Não deixa essa pessoa desistir, meu Deus. Abandonar, não deixa, Pai. Não deixa essa pessoa abandonar a fé, o Senhor Jesus, não deixa. Fortaleça ela. Em nome de Jesus, Pai. E traga aqueles que estão afastados e desviados. E tudo isso para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Deus falou muito comigo, falou com você também. E a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Agora nós temos que praticar o que ouvimos em o nome de Jesus. Deus seja louvado por tudo isso. Ontem nós tivemos cultos maravilhosos, foi uma bênção. E nós estaremos logo de volta aí. Domingo estaremos aí firme e forte nos cultos. E é só bênção, é só alegria. Com Jesus é só alegria. Louvado seja Deus. Está aí minha irmã Mônica Rodrigues. Ô glória, obreira do Senhor. Minha irmã Kátia, Deus te abençoe, filha. Em nome de Jesus Cristo, os meus irmãos cá estão. Aí a Josiane Rodrigues também conosco. Deus seja louvado. Compartilhe essa live. Se sentir no coração, compartilhe. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você que mora perto, aí nos bairros. Nós temos 2 igrejas. Nós temos uma igreja aqui em Itaquaquecetuba, mais precisamente ali, a 400 metros, 500 metros ali da estação do Manuel Feio, na rua da FATEC, ali na avenida Itaquaquecetuba, 464. Vai lá fazer uma visita pra gente. Nós temos um culto lá 9 da manhã no domingo. 9 da manhã comigo e à noite, 6 horas da tarde, é com a equipe. E nós temos também um trabalho lá na Vila Ré, bênção de Deus, em o nome de Jesus, né? Na rua Pangauá 143, a entrada da igreja é pela lateral na rua Buriti Alegre. Convide as pessoas, em nome de Jesus. Inclusive, domingo agora, eu vou estar entregando um azeite para as pessoas levarem para casa, para cura. Domingo agora. E eu vou estar orando pela cura domingo. Se você conhece alguém doente, você que mora aí perto, vá lá que eu vou estar orando pela cura da depressão, cura física, olha, cura emocional. Vou estar orando ali, eu creio no poder de Deus, em o nome de Jesus. Tá aí minha irmã Alessandra Bortoli, glória a Deus, minha irmã Maria Mota e tantos outros aí conosco.
Eu quero agradecer a Deus, me perdoe por ter entrado atrasado. Às vezes isso pode acontecer, mas esteja atento aí em nome de Jesus, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Que vocês tenham uma excelente noite, sempre firme com Jesus. Sempre. Em nome de Jesus. Não tome uma decisão se Deus não te dirigiu. Se você não está sentindo paz numa decisão que você tomou, volte. Que Deus fale mais contigo. Ô glória! Deus abençoe a todos. Uma boa noite no nome santo de Jesus.